Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria chamar aqui a atenção de vocês para o fato de que a E-Realizações lançou outro dia 2 livros do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, não confundir com o Mário Ferreira dos Santos. O Vicente foi um filósofo de talento extraordinário, infelizmente morreu cedo, num acidente de automóvel, mas deixou algumas... teve uma carreira muito instável, mudou de orientação várias vezes, mas todas as obras dele que escreveu, todas as fases são interessantes, são contribuições importantíssimas para a cultura brasileira. A E lançou os livros Lógica Simbólica e Dialética das Consciências. Também queria avisar vocês que o padre Paulo Ricardo de Azevedo, que vocês tiveram a chance de ouvir uns programas atrás, está distribuindo o livro dele, Vaticano II, Ruptura ou Continuidade. É um livro acompanhado de DVD, que está à venda no site www.ecclesiae.com.br. Ecclesia se escreve assim, ecclesiae.com.br. Aqui eu recebi uma carta muito interessante do Bruno Lauda, né, dizendo que aquelas coisas que eu falei no meu artigo no hospício do Dr. Mabuse, elas são certas, mas que eu estou injustamente lançando a culpa sobre a comunidade científica, quando na verdade a coisa cabe à mídia. É verdade, Bruno, em muitos casos é exatamente assim, com a diferença de que a mídia, quando divulga essas coisas, está sob controle direto da Organização Mundial da Saúde. Ele faz o que a Organização Mundial da Saúde manda. Então a coisa vem pronta. Não é isso? E, em muitos casos, cientistas e pesquisadores estão inocentes, porque nas publicações técnicas estão lá os resultados certinhos. Depois a coisa é distorcida quando vai para a mídia. Às vezes acontece isso. Mas às vezes não acontece isso, não. Às vezes é a própria classe científica que está comprometida. É claro que o que eu disse no artigo não pode se estender injustamente a todos os cientistas do mundo. Mas eu estou falando das entidades, né, que os empregam, tá certo? As quais também são dirigidas por cientistas. A gente tem uma ilusão. Outro dia eu estava ouvindo aí a gravação o incorrigível Dr. Berlinski, que é um negócio absolutamente extraordinário. David Berlinski é um gênio fantástico, quer dizer, um homem que além de ser um matemático importantíssimo, é um filósofo das ciências, e é um escritor de primeiríssima ordem. Ele escreve num estilo único e inimitável, que eu nunca vi nada parecido, né? Eu estava lendo um artigo dele, ele chama atenção para uma notícia que eu não tinha percebido, né? Também antes disso, ele diz o seguinte, ele diz, olha, vocês têm a ilusão de que a ciência é uma espécie de um domínio separado da sociedade humana, onde vigora, né, a autocrítica, a autocorreção permanente. Isso é uma coisa totalmente idealizada. Isso de fato não acontece. Esse negócio de fiscalização pelos pares, tá certo? Muitas vezes é apenas um jogo de pressões. E ele diz o seguinte, olha, vocês imaginam que um cientista, ele ama tanta verdade que ele está louco para ser corrigido quando ele erra. Os cientistas, como todo mundo, detestam críticas, pô. E a gente vê, às vezes, a violência com que reage, né? Reage não somente na argumentação, mas reage assim, boicotando o trabalho dos outros, demitindo os caras. Quer dizer, são pessoas fracas como todo mundo, tá certo? A ciência não é uma coisa pura e límpida. Você não pode confundir a definição ideal de ciência com a realidade. Porque isso é a mesma coisa que você lê o Código Penal brasileiro e vê lá que o homicídio é crime. Diz, olha, está vendo? No Brasil o homicídio é crime, quer dizer, não tem homicídio. Então a mesma coisa, você lê a definição de ciência, diz que a ciência tem que ser uma coisa permanentemente autocrítica, né, viver numa espécie de dialética, de contradição. Na prática não acontece nada disso. Nós sabemos que acontece às vezes em coisas menores, mas nas grandes questões científicas eles não admitem discussão de jeito nenhum, né? O próprio Dr. Berlinski a prova disso, porque quando ele faz aquelas observações terríveis sobre a teoria da evolução, o pessoal fica, em vez de discutir aquilo seriamente, não, eles xingam. Outro dia ele deu uma lista dos adjetivos que os caras usam. É um negócio impressionante, né? Eu nunca vi uma discussão séria. Então,
Mas também ali ele chamou a atenção para uma matéria que tinha saído no Washington Times e que eu não tinha visto. E a matéria diz o seguinte, ele diz, olha, descobriu-se aí que o pessoal aqui da Fundação Nacional das Ciências, nos Estados Unidos, que é o grande órgão distribuidor aí das verbas, né? Distribuidor das verbas e dos prestígios, quer dizer, é a autoridade máxima da ciência americana, descobriu-se que os funcionários de mais altos da Fundação Nacional da Ciência ocupam grande parte do seu tempo nos computadores assistindo sacanagem pela internet. Computador que está sendo pago com dinheiro público. Então, o que os cientistas são diferentes de qualquer grupo de adolescentes? A mesma coisa, pô. Que confiabilidade tem esses caras? Você não tem nem a mesma hombridade. Você quer ver sacanagem? Pelo menos vai vir na sua casa, com o seu computador, você paga a conta. Agora não, é dinheiro público. Né? Então, esse é um bando sem vergonha. E cada vez mais eu confirmo isso. Quer dizer, quando eu aprendi, vamos dizer, a noção, a ideia de ciência, o conceito de ciência em Edmund Husserl, que era também um grande matemático e filósofo. Né? E depois, inclusive, escrevi alguma coisa sobre isso, né? Fiz observações sobre a definição deles. É uma coisa maravilhosa tudo aquilo, mas quando você vai ver, a ideia pura de ciência é uma coisa, e a realidade histórica da ciência é outra. Né? Olha, vou dar outro exemplo. Né? Outro dia, uma jornalista austríaca chamada Jane Burgermeister, ela descobriu que as vacinas contra a gripe suína, que estão sendo aplicadas aqui nos Estados Unidos obrigatoriamente, está sendo imposto em vários estados, isso aí já é obrigatório, estão contaminadas com gripe aviária, que é 1000 vezes pior do que gripe suína. A mulher descobriu isso, ela foi nas universidades, foi nas instituições médicas, ninguém queria ouvir, ninguém nem ouvir, todo mundo fugiu. Foi no Ministério da Saúde da outra, ninguém quis ouvir. Né? Veio aqui falar com autoridades americanas, mas ninguém quis ouvir. Sabe o que ela fez? Ela dizia, não querem me ouvir? Tá bem, então eu mesmo vou agir. Ela está pessoalmente processando a Organização Mundial da Saúde, está processando os Rockefeller, está processando os Rothschild, que é os donos da indústria farmacêutica, está processando o Obama, ela está processando o mundo. É a moça cristã católica. Né? E você, olha, cara, você olha, dê uma olhada no site www.theflucase, THE, Flu, FLU, Case, CASE, tudo junto, theflucase.com. Dê uma olhada lá. É um negócio absolutamente abismante. E daí você vê a entrevista dela, você olha assim, aquela carinha dela, cara, é pessoa simples. Você fala, essa moça nunca vai desistir. Você vê o olhar dela, é uma coisa assim, tão tranquila, tão firme. Então, olha, essa aí só matando, gente. Espero que não matem, mas ela não vai desistir. E eu acho o seguinte, aí vai ser que nem Honduras, é Davi contra Golias. Ela vai ganhar essa parada. Ela, assim como Honduras dobrou o mundo, né, fez todo mundo passar vergonha, todo mundo pagar mico, OEA, Obama, ONU, a grande mídia inteira. Honduras, que é um paísinho desse tamanho, dobrou todo mundo. Falou, não, Zelaya não, nós vamos pôr aqui quem a gente quiser. Nós vamos fazer a eleição do nosso jeito e vamos eleger quem a gente quiser. Seja bom, seja mal, então nós escolhemos. Zelaya não, tchau, Zelaya. Agora o Brasil precisa decidir o que faz com aquele sujeito, né? Se leva logo. Eu sugiro, né, que leva ele logo pro Brasil, dá uma escola de samba para ele dirigir, pô, tipo lá, Unidos da puta que eu pariu. Pronto, dá lá pro Zelaya. Né? Agora, esses dias também falando aí, né, em Brasil, saiu hoje esse artigo do César Benjamin, muito importante esse artigo, que se chama Por que Agora? Note bem, eu não acho que o César Benjamin seja lá uma grande coisa, né? Eu acho que essa história do estupro que aparentemente o Lula tentou cometer num companheiro de cela nos anos 70, do qual ele se gabou aí em 94, numa conversa que estava César Benjamin, Silvio Tendler, Silvio Tendler, que é um homem que não vale o que peida, né? Depois eu conto uma história do Silvio Tendler para vocês saberem quem é. Estava lá Silvio Tendler, mas não sei quem, o Lula então se gabando de que é um negócio incrível. Ele disse, eu não aguentaria ficar muito tempo na cadeia porque eu não aguento ficar sem buceta, né? Agora, ele ficou apenas 30 dias na cadeia. Você acha que 30 dias
dá assim, vamos dizer, os espermatozoides do cara subir para a cabeça, ao ponto dele não conseguir mais distinguir o órgão sexual feminino do conduto anal masculino. Você, se disser que ele ficou 10 anos na cadeia, ele estava louco, ele não podia ver buraco fechador, ele ficava louco. Então estava comendo qualquer coisa, estava comendo os guardas da prisão, comendo gato, cachorro, entendeu? Mas, espera aí, 30 dias, minha gente? Né? Quer dizer, no mínimo isso é uma confusão de que eu sou um retardado mental, sou psicopata, né? Bom, daí hoje saiu esse artigo imagina que a esquerda toda caiu de pau no César Benjamin, né? Todos tentando, não, quais são os verdadeiros motivos, tentando sondar motivos sórdidos dele ter denunciado essa coisa. Olha, eu da minha parte perguntei o seguinte, eu ouvi essa conversa em 93, o Lula depois disso foi candidato em 3 eleições e ganhou 2. Por que não falou antes? Né? Quer dizer, o César Benjamin é muito culpado, porque se ele tivesse divulgado isto em tempo, Lula jamais teria sido eleito em 2002, 2006, mas nunca. Né? Quem é que vai votar no sujeito suspeito de estupro? E não é só, estupro é uma coisa de onda isso agora. Estupro de um companheiro de cela. Quer dizer, o sujeito está desgastado, está na cadeia, e o outro vai enrabá-lo. Mas é de uma desumanidade medonha. E daí eles dizem, mas foi piada. Eu digo, como piada? Como se faz piada como é que você faz piada da desgraça de um seu companheiro de prisão, meu Deus do céu? Quer dizer, se o Lula não fez isso, ele não tentou estuprar o cara, e se ele simplesmente inventou isso para se gabar, ele é que nem o Olívio Dutra que se gabava de ser campeão de punheta, não aos 12 anos, que a gente compreende, mas aos 20, tá certo? Então, assim como tinha o governador petista punheteiro, tinha lá, agora tem o presidente, né, estuprador, ou pelo menos o presidente que se gaba de ser estuprador sem selo. O que a coisa é uma coisa tão grave quanto a outra. Porque no primeiro caso ele é um criminoso, cometeu um crime hediondo e tem que ir para a cadeia. No segundo ele cometeu a mais monstruosa falta de decoro da história das candidaturas presidenciais do país, porque ele falou isso quando era candidato. E daí, quanta gente não perdeu o mandato por falta de decoro? Vai falar de decoro com o Lula, esse sujeito indecente, nojento, fica lá sentado coçando o pé na frente da televisão, coçando o saco, tá entendendo? Arrotando de bêbado. Porra, você vai falar de decoro com um sujeito desse? O Lula é um sujeito fisicamente repugnante, vocês não perceberam ainda, porra? E que gosta de ser assim, né? Não adianta ir no cabeleireiro, vestir o terno Armani. O cara é repugnante porque é a mente dele que é suja. E por essa piadinha que ele fez, de enrabar o outro na prisão, você já vê que tipo de gente que é. Imagine, olha, eu sempre assim, eu gosto de me botar, tem coisas, onde está o limite do psicológico e do psicopatológico, minha gente? É o seguinte, psicológico é quando você consegue se colocar na mente do sujeito e saber por que ele agiu assim. Por exemplo, o sujeito estava lá de noite na casa do vizinho, o vizinho não estava, a mulher do vizinho gostosinha apareceu lá com o negligê e tal, ele pumba, catapimba. Fez o que não devia. Não se deve fazer, mas é compreensível que tenha feito. Eu consigo me imaginar na posição dele. Né? O sujeito está lá, é contador de uma grande firma, ele vê que tem um jeito, ele está cheio de dívida, todo atrapalhado, com o filho no hospital, então ele vê um jeito, olha, tem aqui um jeito de você maquiar a contabilidade, embolsar um montão de dinheiro, resolver o seu problema, ninguém vai perceber. Eu não faria, mas eu consigo me imaginar nessa situação. Agora, eu não consigo me imaginar, por exemplo, estuprando um companheiro de cela. Né? Confundindo, gente, buceta com cu. Depois de apenas um mês de privação sexual. Eu não consigo por mais que eu tentei, falei, deixa eu imaginar, tá, pode ser, a gente dizer, sabe, dever de compaixão consiste em você tem que se pôr na posição do próximo, tentar imaginar. Eu não consigo. Então significa, isso aí já saiu do limite do psicológico, entrou no psicopatológico. Daí eu tento me imaginar na segunda hipótese, quer dizer, eu não estuprei ninguém, mas eu vou inventar essa história. Eu posso fazer uma piada disso com um amigo que esteja presente, mas com um sujeito que, coitado, eu não via 30 anos e que estava lá sofrendo na cadeia comigo, não consigo imaginar uma coisa dessa. Não consigo me imaginar fazendo uma piada desse... Piada. Isso é um deboche, não é piada. Né?
Então, agora, o César Benjamin, ele diz por que ele falou agora. Ele não explica por que ele não falou antes, que aliás é o inexplicável. Mas os motivos que ele tem para falar agora, ele diz o seguinte: esse filme aí, Lula, o filho do Brasil, tá certo? Ele diz, isso aí está sendo pago, gente, com dinheiro do imposto sindical. Isso já é campanha eleitoral, financiada com dinheiro público, paga com dinheiro público. Isso já é causa para impeachment, mas aí é o que o próprio César Benjamin fala. Esse pessoal já diz, olha, a generalização do fisiologismo demoliu o Congresso Nacional, não existem mais partidos. É verdade. Não tem mais partido, agora é tudo uma questão de verbo, uma questão de propina, isso decide tudo. Não há mais oposição nenhuma no Brasil. Você dizer que o PSDB é oposição, você está brincando comigo? O próprio FHC já declarou, agora, não há divergência ideológica ou nem mesmo estratégica entre nós e o PT, apenas uma disputa de cargos. Ué, disputa de cargos e está dentro do mesmo partido? Não precisa de dois partidos para fazer disputa de cargo, é? Então, quer dizer, é claro que tudo isso aí virou uma putaria. E enquanto isso, a violência vai crescendo, a desonestidade vai crescendo, vai ficar morrendo 50 mil brasileiros por ano, ninguém fala nada, né? E de vez em quando eu vejo até milicos reclamam que o soldo deles está baixo. Eu digo, mas meu filho, você quer aumentar o seu soldo? Cumpra o seu dever. As Forças Armadas têm o dever estrito de interromper isso aí. Essa promiscuidade, vamos dizer, da Presidente da República e do partido governante com as Farc, vocês sabem disso há muitos anos, não fazem nada. Vai dizer que o STF vai fazer? Você está brincando? Quer dizer, olha, o STF já outro dia mandou caçar o mandado do sujeito, o Congresso não caça. Quer dizer, não tem autoridade nenhuma mais. Agora o próprio STF já, né, se colocou de cabeça baixa diante... Ele mesmo acabou com a sua independência, dizendo que a sentença dele contra o tal do Batista depende do seu presidente da República. Depende o caralho. O Supremo Tribunal Federal, porque quer dizer, ó, instância judiciária acima dessa não existe. Mas agora passou a existir, chama-se seu Luiz Inácio Lula da puta que eu pariu da Silva. Como é que pode ser um negócio desse? Então, a essa altura, bom, e a honra das Forças Armadas? Eu já estou com o saco cheio de ouvir discurso da honra das Forças Armadas. Né? Se vocês aceitam isso e ainda batem continência para esse filho das putas, vocês vão acabar batendo continência para o Hugo Chávez, para o Fidel Castro, olha, e ainda vão ficar gratos se ele aumentar um pouquinho o seu soldo. Quer dizer que, olha, claro que tem gente boa nas Forças Armadas, como tem gente boa em toda parte, eu mesmo conheci vários. Mas o sonho da maioria é a aposentadoria. Olha, o sonho do brasileiro. Chega para o garoto de 3 anos, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. Né? Tá ruim. Agora outra aqui, veja aqui. Saiu na imprensa britânica, vocês podem ler num site que chama www.sphere, sphere.com. Né? No leste da África, os albinos são tradicionalmente jogados no lixo quando nascem, porque os pais e mãe acham que a pele branca deles é uma maldição. Então joga o garoto, tá lá, no lixo, dá para o porco comer, etc, etc. E ultimamente surgiu uma moda mais maravilhosa ainda. Eles pegam o albino, matam e dá para os feiticeiros usar pedaço do corpo do sujeito para fazer macumba. Isso aqui, esse negócio virou endêmico lá. O pessoal da Cruz Vermelha está percorrendo lá tudo e escondendo tudo quanto é menino albino para os caras não matarem. E depois essa mesma gente vem com essa história, nós somos perseguidos, vocês são racistas, nós queremos cota. Cota é a puta que eu pariu, vocês são um bando de filha da puta. O que é isto, minha gente? Né? Quer dizer, é uma coisa de louca. Diz que aqui na Tanzânia tem 8 mil meninos albinos lá correndo risco de morte iminente. Né? O pessoal da Cruz Vermelha conseguiu lá, às pressas, recolher 300 que estão lá no abrigo, antes que os caras peguem e matem. Né? E racista sou eu. Ah, vai pra puta que te pariu! Né? Outra coisa, quando esse pessoal começa a pensar... Peraí, tem alguém na linha. Alô?
Alô, quem é? Heitor, e eu estou em Nova York. Tudo bom com o senhor? Não ouvi o seu nome. Heitor. Heitor, tudo bem, Heitor? Sim. Senhor Olavo, eu estou ligando, eu sei que o senhor não vai gostar, mas eu gostaria de fazer um desafio ao senhor. Vamos lá. Bom, todos os fatos relevantes à política, ao cenário de política nos Estados Unidos, eu moro aqui tem muito tempo, e só me desculpe, mas tem muitas inconsistências. E eu gostaria de saber se o senhor aceitaria um debate um dia onde o senhor apresenta os fatos e eu apresento o argumento. Uai, mas tem um debate a respeito do quê? Debate Por exemplo, tema. Sim, já falo tudo. O nascimento do Obama, todos os fatos do senhor estão incorretos. Não, todos os seus fatos estão incorretos, moleque. Bom, Tá bom, então manda. Vamos fazer um debate, então vamos fazer um debate por escrito. Você manda os documentos, eu mando os meus. Então, o meu site que é está aceito como aberto para documento você. pelo senhor? Meu site está aberto para você. Sim, senhor Olavo. Eu agradeço ao senhor por isso. Eu gostaria de saber o que o senhor aceita como documento. Quais são as fontes aceitáveis nesse debate? Fontes primárias. Eu pego, por exemplo, o certificado de alistamento militar do Obama, né? E tem lá, assinado em 1988, num documento impresso em 2008. Então vamos fazer isso. Vamos pegar isso. Notícias, sites de notícias, o senhor também aceita sobre isso? A notícia, você sabe que é uma fonte indireta. Fonte direta são os documentos primários. A própria. Por exemplo, você pega aquela merda daquela certidão resumida que o Obama publicou, se você conseguir me mostrar uma assinatura naquele papel, eu concordo com você. Não tem uma porra de uma assinatura. O meu filho tem uma idêntica, ele nasceu aqui, senhor Olavo. Ué, seu filho não tem uma certidão original, formato inteiro? Não, esse formato eletrônico é o único formato emitido pelo Estado do Havaí. A certidão resumida é um resumo da certidão original. Se não tem a certidão original, também não tem a resumida, a não ser que você comprou a certidão. Não, ninguém comprou. Assim como a avó, a senhora também falou sobre a avó da Quênia. Se te deram a certidão resumida, é porque tem uma original arquivada. Você não pode pegar um traslado. Aquela certidão é um traslado. A certidão que o Obama publicou, a resumida, não, é um traslado eletrônico. Não certificate, é um resumo, um traslado da certidão original. Se tem aquela, porque tem original. Agora, por que o Obama não quer mostrar a certidão originária dele? Tá bom. Se eu quer fazer esse debate, então, eu posso convidá-lo para fazer esse... Me traga a certidão originária do Obama, que eu concordo com tudo. Não é só isso, não. Eu não sei se ele nasceu aqui. Ele nasceu no Havaí. Ah, você tem certeza? É fé religiosa? Você tem a certidão original dele? A certidão que é emitida pelo Estado do Havaí, que é aceita como documento impresso nos Estados Unidos para qualquer fim legal, e a única certidão para qualquer fim legal, pelo não, Estado senhor. do Havaí é esta certidão. Não existe outra mais. Acabou isso. Como não existe outra? Não existe. Como não existe outra se o pessoal do próprio governo do Havaí falou, nós temos a certidão original arquivada, não vamos mostrar, mas temos. Eles estão mentindo? O senhor está falando da republicana? Que republicana? Eu estou falando do pessoal da administração... são republicanos, são conservadores, como o senhor. Essas pessoas são Mas, meu filho, peraí. Você quer dizer, a senhora Kiyomi Fukino, a administradora, que diz que tem guardado a certidão do Obama, confirmando, portanto, o que o Obama diz, ela mentiu? Não, ela falou a verdade e ela foi contratada pela governadora republicana daquele estado. Mas aí não quer dizer nada, meu filho. A lei é uma só para todo mundo. Se você vem discutir comigo partindo do princípio de, olha, qualquer coisa que sai da boca do republicano é suspeita, tá certo? Então qualquer coisa que sai da boca do democrata é suspeita. Esse argumento não vale. A mulher falou isso em favor do Obama, rapaz. Falou para defender o Obama. Ok. E outra coisa, por exemplo, o senhor fala sobre o fato de que a avó dele falou em gravação. A gravação original tem 14 minutos. Por que vocês republicanos só emitem 5 minutos? Eu não sou republicano merda nenhuma. Eu quero que o Partido Republicano se foda. Aquilo é um bando de filha da puta também. Já tenho dito isso o tempo todo. Não vem com essa. Então, senhor, como é que eu posso ser? Primeiro, eu não sou eleitor aqui nesse país. Sou eleitor naquela merda, aquele Brasil, no qual não tem partido nenhum para votar. Se tivesse aqui, também não ia ter.
Eu já falei, meu candidato era o Alan Keyes, que foi posto para fora pelo Partido Republicano, que já mostra que o partido é uma merda. Não, ninguém quis votar nele, né? Aquele cara é tão desacreditado que ninguém quer nem saber o nome dele. Nem os O cara é republicanos, desacreditado, nem não. O nem... cara é caluniado e difamado. Agora vem você, quer dizer, tudo que não sai na grande mídia, então é desacreditado. Ora, você Não. acredita no CNN, acredita no New York Times? Ora, porra. O senhor acredita no Fox News? Mas é evidente. É evidente. Aí não vem com risadinha, moleque. Você acha que risadinha é argumento? Esse é o grande argumento do brasileiro. Você falou uma coisa, cara. Pá, palhaço, desliga essa merda, vai tomar no seu cu. Vai você, filho da puta. Ah, pra puta que te pariu. Vai se fuder. Vai, chupar pica, vai. Cara, você vê esse bando de filha da puta aí? O Obama nasceu no Havaí. Eu digo, cadê a certidão original? O cara veio de novo com o mesmo traslado. Puta que pariu, de novo e de novo e de novo. Isso é um vigarista, eu não sei quem é você, nem quero saber, rapaz. Vou te dar um conselho. Enfia um dedo no cu, outro na boca e troca. Faz isso várias vezes por dia, você vai descobrir a sua verdadeira natureza. Ah, pá, merda. Eu já estou com 62 anos, tem que aguentar, moleque safado. Ainda vai, quero um debate. Olha o debate, cadê o documento? Ah, traz de novo o mesmo traslado. Digo, um traslado não é um documento primário. Puta que pariu, quantas vezes eu vou ter que discutir? Daí, digo, bom, dizer, mas esse é o único documento que diz. Digo, mas peraí, mas o Obama disse que ele tem uma certidão original que está arquivada. E a encarregada do serviço confirma o cara. Ele diz, mas ela é republicana. Eu digo, quer dizer, se o republicano fala uma coisa para defender o Obama, então é a mesma coisa que se não tivesse falado. Ora, porra, o que é isso? Os caras nem sabem o que é um debate, meu Deus do céu. Coisa primário. Um brasileiro fica aqui, vivendo de dinheiro americano, está entendendo? Explorando esse país aqui, ainda fica querendo sustentar comunista na presidência, que esse Obama é um filho da puta, um servidor de comunista. Mesmo se seja comunista pessoalmente, eu não sei, mas é o servidor de comunista. Quer dizer, o cara vem aqui para fuder com o país. Vai lá, pelo menos fode com o seu próprio país, vai fuder com o Brasil. Olha, eu estou aqui, meu filho, mas eu não recebo um tostão de americano, não trabalho em filme americano. Tá? Eu vivo do meu curso, que é pago por alunos brasileiros, e vivo do Diário do Comércio, onde eu recebo meu salário honestamente todo mês. Todo meu dinheiro vem do Brasil. Tá certo? Não devo nada para ninguém aqui, posso mandar qualquer um tomar no cu. Agora, brasileiro que vem aqui, chega aqui, já inventa um jeito de se inscrever no Social Security, de pegar uma bolsa e não sei o que, explorar dinheiro americano e falar mal do imperialismo americano. Mas que gente de merda, porra. Tá aqui, falando do Obama. Obama está aí, saiu no jornal da Rússia. Não foi divulgado aqui. De que o Obama ordenou 1 milhão de soldados americanos que se preparem para a eventualidade de uma guerra civil. Você sabe o que é isso? Que a guerra civil é o seguinte, você pega o pessoal que está protestando contra o Obama, já houve uma tentativa de classificar como terrorista o pessoal que faz passeata contra o Obama e o pessoal que faz propaganda contra o aborto, eles vão ser classificados como terroristas. Ao mesmo tempo em que os verdadeiros terroristas que mataram americanos, o Obama tira da prisão militar para botar vamos dizer, na prisão civil e fazer ser julgado por um tribunal civil. Ora, acontece o seguinte, acontece que no tribunal civil a acusação será obrigada, então, a expor publicamente um monte de documentos secretos colocando em perigo toda a operação militar americana. Ou então vai fazer uma acusação pela metade, de mãos amarradas, para não revelar o segredo, e os terroristas vão ser postos na rua. Para quê? Para soltar mais bomba. Já até aconteceu, já saiu um, já voltou a matar americano. Que é isso mesmo que o Obama quer, gente. Pois é uma coisa tão óbvia, tão óbvia. Né? Também você vê aqui os Estados Unidos, que tem o dobro da população brasileira e tem 100 vezes mais, que 100, 1000 vezes mais armas espalhadas pela população do que no Brasil. No Brasil é praticamente impossível você ter um revólver. Aqui o Estado da Virgínia está todinho armado. Aqui acontece 10 mil homicídios por ano. No Brasil, com toda a proibição de armas, né, acontece 50 mil. Metade da população e 1000 vezes menos armas. E os caras vêm dizer que armas
armas para a população causam crimes. Digo, puta que pariu. Se causasse, o Brasil não estaria essa merda que está. Agora, o homem está fazendo tudo para tirar todas as armas da população, tá certo? E deixar os caras inermes diante de qualquer agressão externa ou interna que venham sofrer. Agora, é incrível, quer dizer, os caras não... Por exemplo, aquele negócio da Fairness Doctrine, já expliquei para vocês o que é a Fairness Doctrine. Aqui você tem mais ou menos um terreno dividido meio a meio, que é a televisão e os jornais na mão da esquerda e os rádios na mão da direita. Se vier a Fairness Doctrine, onde cada um é obrigado, quando ele dá a sua opinião, ele botar também a opinião contrária, metade do tempo do rádio será devolvido à esquerda. Então você terá 75% contra 25%. Né? Eles não param com isso, mas não param. Agora, aqui tem até umas notícias da semana passada que eu gostaria de... que me escaparam aqui. Olha aqui. O Obama colocou na corte de apelação aqui um sujeito, um juiz, David Hamilton, que é membro ativista da Acorn. Acorn é aquela entidade que distribuiu, que está envolvida em 1001 casos de corrupção aqui, e que até distribuiu o título de eleitor falso para eleger o Obama. Aí pega um ativista disso e nomeia para a corte de apelação. Esse David Hamilton foi aquele mesmo que baixou uma sentença dizendo que se você rezar numa escola em nome de Jesus, você vai para a cana, mas se você rezar em nome de Allah, está tudo bem. Quer dizer, olha, essas coisas não são fatos isolados, são milhares de fatos que acontecem, que a gente pode comentar, assim, uma fração infinitesimal do que está acontecendo. Quer dizer, é uma operação de islamização forçada que é uma coisa brutal. Olha aqui, por exemplo, esta senhora, aquela mesma que confessou que durante a eleição, né, a turma do Obama controlava a mídia, aquela mesma não sei o que, Dunn, esqueci o nome da mulher, né? Esta mulher que foi colocada, aqui tem um departamento que chama Commission of Equal Employment Opportunity, né? Comissão para as oportunidades iguais nos empregos. Ele colocou lá uma mulher que assinou um manifesto endossando a poligamia. Ora, mas se o Estado aceita a poligamia, o país já está praticamente islamizado, como fizeram na Inglaterra, que estão favorecendo. Né? O marido polígamo tem direito a 4 pensões, né, para as suas esposas. E não é a esposa que recebe, ele vai para a conta dele. Então, isso por quê? Porque o príncipe Charles é um office boy de muçulmano, porra. Aqui também, nós temos como presidente um office boy de muçulmano, que é o seu Obama. E você vê a coleção dos louvores que ele faz à religião islâmica, que ele jamais fez a religião que ele mesmo diz que professa, né, que é o cristianismo. Mas é claro que esse sujeito, se ele não é muçulmano praticante, ele é muçulmano de coração. É a coisa mais óbvia. Agora, não tem nada contra o sujeito ser muçulmano, mas ele se eleger fingindo cristão, para depois trabalhar para muçulmano e trabalhar para terrorista muçulmano, tá, pô, faça-me um favor, porra. É tudo muita cegueira. Tem alguém na linha aí, quem é? Boa noite, professor. É Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Fernando, tudo bem? Diga. Tudo já. Desculpa cortar um pouquinho o assunto, o senhor está falando do Obama, eu queria puxar um pouquinho aqui do Novo Brasil. Não sei se o senhor está acompanhando o noticiário aí com a queda do Zé Roberto Arruda, governador do Distrito Federal. Queria fazer duas observaçõezinhas muito fáceis. Como a imprensa brasileira é corajosa quando alguém não é do PT, né, que está sendo acusado. Como a imprensa pede impeachment. Aí fica todo mundo macho pra caramba, né, professor? Se é o Arruda, se é aquela, tinha um grupinho de traficantes lá no Espírito Santo, uma quadrilha local do Espírito Santo, todo mundo fica valente contra a Farc e ninguém fala uma palavra. Né? Eles sempre são assim. A mulher das Lu fica todo mundo valente. Aqueles pastores, o pessoal daquela igreja, como é que chama? A igreja Renascer. Renascer, o pastor Hernandes, né? O bispo Hernandes. Aquela mulher era uma pentelha, eu não aguentava ver a pregação dela, nem no outro quarto. Mas, escuta, estão massacrando esse pessoal por pouca coisa. Aí daí a imprensa toda fica valente. Para acabar com a bispa Sônia, para acabar com a mulher da Lu, para acabar com esse Arruda, tudo valente. Agora quero ver vocês falarem das Farc e mostrar o que está realmente acontecendo.
Exatamente, professor. E o outro detalhe interessante é assim, como a Polícia Federal é eficiente quando não é alguém do PT. A Polícia Federal até hoje nunca algemou um petista. Nem para acusar. Agora, quando não é, já era. Tá tudo armado, flagrante, já tô todo armado, com microcâmera, tudo filmado, já para a imprensa, tudo bonitinho. E ninguém considera a Polícia Brasileira Federal ainda uma polícia política, que é o que realmente já de fato se transformou, né? O que aconteceu é o seguinte, eles fizeram, por exemplo, uma legislação fiscal onde todo mundo está fora da lei. É uma lei impossível de cumprir. Você tem não sei quantos milhões de dispositivos, você está sempre fora da lei. Então, se estão todos criminosos, bom, você vai ter que escolher alguns criminosos para você prender. E você escolhe quais? Aqueles que são seus inimigos. É isso que é a lei no Brasil. Agora, todo mundo está vendo isso, né? E o pessoal de Força Armada está vendo isso, o empresariado está vendo isso, mas isso é tudo um bando de covarde, eu não aguento mais, é uma coisa assim. Olha, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Eu já falei para vocês, eu sou um pobre espermatozoide que foi atirado de Portugal para esse, lá de trás dos montes, né? Da Ilha da Madeira, né? Para o outro lado do oceano, dizendo, vai para a América, desgraçado. Só que caí na América errada, porra. Né? Então não tenho culpa, então não posso ter vergonha. Mas olha, eu tenho tanta tristeza, porque é o seguinte, eu amava esse país. Eu amava a cultura brasileira, eu amava o Brasil. Mas eles mataram o Brasil. O general mataram, professor. Inclusive, eu queria dizer... Uma identidade nacional se consiste em 3 coisas: língua, religião e alta cultura. Eles mataram a língua portuguesa, mataram a religião do Brasil e mataram a alta cultura. O que sobrou para eu amar do país? Sobrou nada, pô. Não tem nada, professor. Não tem nada. Então, o Brasil, eu amava o Brasil, viúvo. Morreu, desgraçado. Morreu, tá entendendo? O país morreu. Outro dia, conversando com uma amiga americana, ela perguntou, você é patriota? Eu falei, olha, eu era, mas aconteceu. Ela falou, você é um patriota sem pátria. Eu falei, exatamente. Exatamente, professor. Inclusive, só queria dizer que esse sujeito que ligou para o senhor agora há poucos instantes querendo debater com o senhor Obama, isso aí no Brasil é regra. No Brasil é todo mundo assim. O debate no Brasil é isso daí, professor. Isso que o máximo que a gente baixa para discutir, é isso que eles chamam de debate. Quer dizer, praticamente só ligou para agredir o senhor. Só para isso que eles fazem. Não querem debater nada. Só ligam para agredir. Claro, mas... já cresceu um pouco para me agredir, né? Você tentou, quer dizer... Eu nunca me sinto ofendido com nada, só me torro o saco, porque é o seguinte, eu sou um cara ocupado, eu tenho só 1 hora para fazer esse programa, e desgraçado vem aqui comer o meu tempo com besteira. Né? O cara não sabe nem o que é um documento de fonte primária. Né? E daí ela, mas a mulher lá é republicana, fala, escuta, mas ela estava falando a favor do Obama, porra. Quer dizer, que preconceito, coisa bem idiota. Terrível, professor. Eu vou desocupar a linha para o senhor poder atender mais outra pessoa. Obrigado, boa noite, professor. Um abraço. Obrigado. Um abração. E olha, aqui, tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Sim. Professor? Eu. Boa noite, é Gabriel de São Paulo. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, professor? Como vai? Tudo tranquilo? Sim. Professor, o senhor citou 2 coisas hoje no seu programa que eu gostaria de apenas fazer uma pergunta ao senhor. A primeira é que o senhor, no começo do programa, se referiu à questão de racial, como um geral, inclusive a respeito dos albinos que são mortos, né, se não me engano, no leste da África. E agora há pouco o senhor também falou a respeito qual a formação de uma nação. Deixa eu lhe fazer uma mera pergunta. O senhor não considera como sendo a etnia, né, vamos colocar num termo mais claro, a raça como sendo um fator também predominante da formação de uma nação? Não dá, porque a raça, olha, de acordo com o que a gente conhece em genética, a mistura de raça é muito mais profunda do que você pensa. Não, sim, mas Europa, isso aí já estava... É difícil você encontrar um sujeito que não tem algum traço genético negro. Claro, com certeza. Não, quem sou eu para falar de raça? Você vê, aconteceu que a família da minha avó, né, a minha avó se perdeu da família e foi educada por uma família no interior de São Paulo. O sobrenome dela era Schneider. Sim. Até eu não sabe, Schneider tem Schneider alemão, Schneider judeu. Eu não sei se eu sou descendente de alemão ou de judeu. Como é que eu vou falar de raça? Eu não sei nem quem eu sou. No Brasil, principalmente, né? Qual é a sua raça? Não dá para saber, porra. Mas isso é até um fator assim também que foi muito criticado na época do nacionalsocialismo alemão, que, na verdade, eu acho que não existe um ariano na Europa há mais de 15 mil anos, né? Pois é.
Pois é, isso é tudo, a raça é um negócio hoje em dia mais mitológico do que outra coisa. Mas, agora, por exemplo, a questão racial que eu digo... Porque ela te pega desde pequenininho, molda a tua mentalidade, Sim. e você pertence àquela cultura. Você vê qual é o maior poeta russo, glória da literatura russa? Pushkin. Pushkin era preto! Esse é o grande escritor russo, é preto. Mas... Então, vai ver que ele nem sabia que era preto, porque ele estava tão identificado com a nação russa. Né? Ele é como se fosse, digamos, o Gonçalves Dias da Rússia, tá entendendo? Castro Alves da Rússia. Mas vamos colocar, por exemplo, um exemplo clássico, assim, por exemplo... Thomas Mann, grande escritor alemão, era neto de preto. Não, sim. Mas se a gente fosse colocar de uma maneira o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a região, o clássico, o sul do país, né? Você tem uma colonização diferente, você tem uma cultura diferente, né? Não diria diferente. Isso, não digo baseado em raça. Seria para pegar o sentido de raça e colocar um sentido lato, assim, de raça, né? Seria para colocar o sentido de raça o quê? Incluindo a cultura dos colonizadores, por exemplo. Claro, você sabe que esse pessoal que veio da Europa, da alemão, italiano, esses caras têm uma capacidade de organização econômica, e japonês, de organização econômica formidável. Sim. Isso faz parte da cultura deles. Ao passo que da nossa cultura sempre fez. Vamos dizer, o governo é que tem que organizar tudo, organiza a roubalheira, e os outros não fazem nada. Então, é claro que eles levaram vantagem. Então, você chega no sul do país, você vê cidades mais limpas, um ambiente mais produtivo. Claro, isso foi um aporte que eles trouxeram. Agora, o que a gente tem que fazer é aprender com os caras, né? Mas aí que tá, professor. Aí que eu acho que eu até rodei demais para chegar no ponto onde eu queria chegar. Seria mais ou menos assim. Bom, eu sou descendente de alemães e italianos, certo? E hoje no Brasil eu me sinto assim como um lixo, sabe? Eu me sinto como um lixo, sabe? Como se meus antepassados não tivessem feito nada por essa terra, né? Porque... bom, mas é claro. Mas é que tá, e tá em voga, eu não sou racista de jeito nenhum, mas tá em voga o quê? Tanto o saco deles, Sim. que a glória subiu para a cabeça, e eles estão achando que... Eles acreditam realmente que eles são vítimas inermes. É porque não conhecem história, meu filho. Sim, porque justamente. eles, junto com os árabes, escravizaram gente na Europa desde o século VIII. Tem até um livro a respeito disso, se não me engano. Né? Hoje em dia a coisa começa a ser estudada, já apareceram vários livros. Então, soma o volume de escravos que eles capturaram, é uma monstruosidade. Capturaram escravos dentro da África e na Europa. E depois fica, coitadinho, porque sofreu 3 anos de escravidão na América. Vamos dizer que não tem comparação, vamos dizer, com a brutalidade do que ele sofreu na própria África. Não tem comparação. Sim. Porque as tribos... Olha, você vai ser escravizado pela tribo, tal. Então o cara ia perguntar, não tem um jeito de eu ser vendido pro português, não? Cara, pô. E agora fica com essa choradeira e comendo dinheiro. Esse é o bando de filha da puta, é isso que é. Não, e muitos deles racistas pra caramba, tá entendendo? Sim, bastante. E não só isso, mas como as práticas... Na verdade, acho que se eu não me engano, o senhor que está aí nos Estados Unidos deve até confirmar se o que eu vou falar se é besteira ou não, mas essas ações afirmativas, com certeza tem berço aí nos Estados Unidos, não tem? Pois de é. Cotas raciais. Não, americano para inventar merda também, olha, rapaz, Sim, inventa um monte de equipamento, quase tudo que tem equipamento no mundo foi o americano que inventou, mas a merda também, está entendendo? Mas, no caso, aqui no Brasil até torna-se uma coisa um tanto quanto estúpida, assim, né? De se querer colocar cotas raciais em universidades nacionais. Isso é uma coisa um tanto quanto idiota, assim, até, né? A cota racial é engraçado, rapaz. Como é que vai saber a raça do sujeito? A raça é por declaração, quer dizer... Não, sim. Eu chego lá e digo, eu sou preto, quem vai dizer que não? Eu quero minha cota. Justamente. É tal negócio. Minha primeira esposa era mulata, então eu tenho filho aí com cabelo pichain. Mas, como a genética é estranha, uns saíram mais mulatinhos, outros saíram mais branquinhos. Eu tenho filha loirinha, né? E tenho o irmão dela já a mesma carinha, mas moreninho, né? Parece um chicano, né? Então ele chega lá e diz, eu sou preto. Muito bem. Daí vem ela na fila atrás, eu também. É meu irmão, né? Isso, porra. Tá certo. Mas é que é um assunto aqui no Brasil que fica até um pouco difícil de conversar com as pessoas assim, porque... São mesmo, pô. Além das pessoas já... na PUC, né? Sim. E fala, olha, vocês falam desse negócio de racismo, tá, mas aqui a própria miscigenação prova que o racismo existia muito tênue. Eles, não, essa miscigenação foi tudo estupro, né? Daí, meu filho tava lá e falou, ó, tá vendo esse cara aí, o latinho aí, esse é meu filho. Se falar que tu estupro, você vai apanhar do pai e do filho. O cara ficou quieto, porra.
Nós estamos em dois, pegava porque... na rua. Na verdade, professor, o que acontece hoje em dia é que aquilo que até o senhor comentou, existe uma pressão, assim, vamos colocar dos negros, forte, e existe um bloqueio, né, de você tentar rebater qualquer argumento que seja colocado. Olha, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. O maior orgulho, motivo de orgulho que a raça branca tem, é o seguinte, foi a raça branca, cristã, que inventou o movimento abolicionista. Nós que libertamos esses filhos das putas, eles nunca tiveram essa ideia. Eles sempre acharam que a escravidão é ótimo, desde que o escravo seja o outro. Fomos nós que paramos essa merda. A Inglaterra teve que fazer guerra para que países do Oriente parassem a escravidão, e tem um que não parou até hoje, o Sudão. O Sudão é país de quê? De alemão? É porque está cheio de ariano de olho azul, não? É tudo preto, e a escravidão ainda vigora lá, porra. Sim. Então esse é o nosso orgulho. Nós somos mais amigos desses caras do que eles são amigos deles mesmos, tá entendendo? E não merece um pontapé no meio do cu. Tá, joia, professor. Desculpa tomar o seu tempo aí e muito obrigado pelo tempo que o senhor cedeu aí para escutar o que eu Obrigado você falar. pela sua contribuição aí. Muito obrigado, professor. Uma boa... Mais outro. Pode falar. Alô, é Reginaldo de Petrópolis. Reginaldo, tudo bem? Tudo bom? Gostaria de perguntar qual política deveria ser adotada pelo mundo ocidental para promover uma mudança na tradição da cultura dos muçulmanos de não aceitarem coexistir pacificamente com os não muçulmanos. Olha, eu não sei o que nós devemos fazer para mudar o Islã, mas eu acho o seguinte, eu acho que o mundo ocidental deveria dar aos muçulmanos aqui os mesmos direitos que o muçulmano dá ao pessoal das outras religiões lá. Porque se você chega lá e fala, aqui, eu sou testemunha de Jeová, chega lá no Irã, testemunha de Jeová, você pode ser testemunha de Jeová na sua casa, bem quietinho. Se sair na rua e falar isso, você vai pra cadeia. Eu acho que aqui tinha que ser a mesma coisa. Olho por olho, dente por dente, o que é justo é justo. Eu não acho que o mundo ocidental deve interferir no mundo islâmico. Mas ele, dentro do seu próprio território, ele pode impedir essa situação injusta, esse favorecimento injusto que o muçulmano está tendo aqui. Certo, mas não existe nada que possa ser feito para a instauração de estados seculares no Islã? Eu, sinceramente, eu não acredito que isso era a ideia do George Bush. Eu acho isso aí, você quer fazer isso? Muito bem, leva apenas 500 anos. Tá? Não vai dar. Por quê? O Islã, as pessoas não conhecem o Islã. Eu estudei Islã. Eu sou autor de um livro sobre a origem do Islã, um livro que recebeu um prêmio do governo da Arábia Saudita. Quer dizer, alguma coisa dessa merda eu entendo, porra. Então, eles, mesmo vendo que não era um livro islâmico, deram o prêmio. Disseram, olha, não é um livro ortodoxo islâmico, nós não podemos aprovar todo o conteúdo, mas é o livro que ganhou, o melhor. Tá. Bom, muito bem. O Islã não é uma religião no sentido em que o cristianismo é uma religião. A palavra que é equivalente, que os caras usam como sinônimo de religião, é din em árabe. Din não quer dizer religião. Din quer dizer a sua inteira cosmovisão. É como se fosse ideologia. O Islã não é uma religião, o Islã é um Estado religioso multinacional. Isso quer dizer que o membro do Islã jamais pode aceitar a legitimidade de um Estado não islâmico. Não há acordo aí. Então é o seguinte, qual é a solução? A solução é que a própria história adotou. Tu fica no teu território lá e nós ficamos aqui. Tem um versículo no próprio Corão que diz, você fica com a sua religião que eu fico com a minha. Então vamos aplicar isso aí. Vocês praticam sua religião lá, nós praticamos a nossa aqui. Os direitos que vocês dão para nós lá são os que nós vamos dar para você aqui. E fica tudo certo. É isso que tem que fazer. Agora, para isso precisa ter, 2 culhões. 1,5 não vale, um sozinho não vale, e meio, né, e nenhum culhão também não vale. Precisa ter pelo menos 3, que nem essa moça lá da Áustria, Jeanne Burgmeister. Ela tem 3 culhões. 1, 2, 3. É verdade, professor. Eu ouvi assim, a sua conversa com o moleque sobre o Obama. Eu achei que o senhor deu muita corda. Se o senhor fosse o Michael Savage, o senhor já teria desligado há muito tempo, não? Mas acontece que eu sou um sujeito educado. Eu acho que ninguém é tão insignificante, tão desprezível, que não mereça uma resposta. Ainda que essa resposta seja vai tomar no cu. Pelo menos essa honra a gente tem que conceder a todo mundo. Eu sou um sujeito humilde, não sou um cara importante, né? Eu converso com todo mundo, dou atenção para todo mundo. Meu pai me ensinou. Meu pai, quando era pequeno, meu pai, às vezes, né, levava mendigo para jantar em casa. A gente pedia dinheiro na rua e falava, não tem dinheiro aqui, mas já vamos comer lá em casa. E a gente tinha que tratar o sujeito respeitosamente.
Então eu aprendi isso desde pequeno, tratar todo mundo igualmente bem ou igualmente mal. Um prazer falar com o senhor. Obrigado por tudo. Prazer meu, muito obrigado. Aqui o Flávio Silva me informa que o Herman von Rompuy, né, que é o presidente da União Europeia, né, diz que ele é um sujeito de centro-direita e católico. Eu digo, bom, mas isso não é uma grande notícia, né? Porque você vê, o padre Arrupe, que era o superior da ordem jesuíta, também era de centro-direita e católico, só que é o seguinte, transformou a ordem jesuíta numa bomba de efeito retardado para acabar com o papado, tá entendendo? Então esses caras, um dia o cara fala que é católico, se você falar que é católico, meu filho, você toma cuidado com a sua carteira, põe as duas mãos assim, né? Eu não acredito, eu não confio mais em ninguém, você me desculpe. Quer dizer, o cara é católico, mas ele é membro do grupo Bilderberg, está trabalhando para o governo mundial, fala, ora, pô, o que é isso? Hã? Agora, se disser, não, ele é um agente infiltrado, hã? Ele está lá para cristianizar a nova ordem mundial. Fala, bom, isso é a mesma coisa que o judeu se infiltrar no partido nazista e achar que vai mudar a cabeça dos caras. Fala, não, eu vou arrumar uma carteirinha do partido, entro lá, faço um zum-zum e eles acabam com essa merda de antissemitismo. Fala, pô, é ilusão. É uma coisa tão besta que nem vale a pena. Acredito que o cara seja católico, mas acredito que ele está no lugar errado. Agora está aqui esse seu Juca Ferreira, né? A imprensa é paga para mentir. O senhor tem toda a razão. Quem paga são vocês. Ora, todo mundo sabe que a imprensa no Brasil depende de anúncio do governo. Se parar o anúncio do governo, a imprensa vai à falência. Então o que eles sabem? Eles sempre estão a favor do governo, seja o governo qual for. No tempo da ditadura, todos puxavam o saco da ditadura. Né? No tempo do FHC, era todo mundo, né? Como diz, era centro-esquerda neoliberal. Agora está todo mundo na esquerda mesmo. E se vier amanhã o governo da MST, vai todo mundo puxar o saco do MST. Então o senhor tem toda a razão, senhor ministro. A imprensa é paga para mentir, é paga por vocês mesmos. Né? E o homem que fala, não, eu sou um só, pinto, cérebro e coração. Eu sei, senhor ministro, que o senhor não distingue essas três coisas. Né? Puta vida, né? Então, a sua presença no ministério já é a prova de que não há mais alta cultura no Brasil. Esse é o Juca Ferreira. Seu Juca Ferreira, eu desafio o senhor a escrever 20 linhas sem um erro de português. Eu desafio você a fazer isso. Porque você vai escrever com o pinto. Né? E pinto não só não enxerga, como pinto não tem cabeça, mas não tem cérebro. Exatamente como o senhor. O senhor se identifica com o seu pinto porque o senhor é o pinto. Por aí vai, nosso tempo aqui está acabando. Eu tinha mais alguma coisa que eu queria. Olha, aqui o pessoal está fazendo um movimento aqui sério para que os terroristas não sejam julgados nas cortes civis. Você não pode dar os direitos civis de um cidadão a um inimigo estrangeiro. Você já pensou, se a gente pegar, por exemplo, pega lá o Hitler. Aprendemos aqui o Hitler, nós levamos ele para Nova York, a Washington, né? E ele tem lá um julgamento com todos os direitos de cidadão americano. Como é que pode fazer isso, pô? O inimigo estrangeiro é um prisioneiro de guerra. Não, ele não tem direitos civis. Ele tem lá os direitos regulados pela Convenção de Genebra e olhe lá. Você está entendendo? Agora, esses caras, é assim, todo aquele pessoal que saía ficar lá em Guantánamo, todos eles saíam comprovadamente mais gordos do que entraram. Né? É que nem uma parente minha que ficou preso no tempo da ditadura, todo mundo dizia, não, ela apanhou tanto que perdeu um rim. Olha, eu estive com ela na véspera da prisão. E no dia que ela saiu da prisão, fui eu que fui buscá-la. A mulher estava muito mais forte e saudável do que antes. Então, esse pessoal do Guantánamo, mesma coisa. Agora, aqui, soldado olhou feia para mim, eu fui discriminado. É sempre assim. E o pessoal da direita cede. Ai, meu Deus do céu. Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos falar rápido, porque nós temos que estar acabando. Alô? Não tem ninguém.
Aqui eu recebi uma carta muito interessante do Juliano Moraes. Apesar de que eu não pretendo entrar no mérito da questão da falsificação das calúnias, que foi o motivo da publicação do texto ao qual vou me referir, foi com muita surpresa que li no seu site o texto recém-publicado sobre o Gurdjieff. Texto antigo, foi publicado só agora, né, em versão PDF, mas foi escrito em 80 e pouco. Né? A exata descrição do que se passou comigo em determinada medida com os meus contatos pessoais com alguns autodenominados gurus, quer dizer, da escola Gurdjieffiana. Então, não dá para ler a carta inteira, mas ele está confirmando que eu faço uma análise estrutural, por exemplo, dizer, das técnicas usadas por essa escola e por outras similares, né, para pegar o cérebro do sujeito e transformar em paçoca. Né? Eu acho, hoje leio aquilo e falo, mas esse negócio está muito escrito numa linguagem muito pedante. Né? Na época eu estava querendo mostrar serviço para o pessoal do Fritjof Fromm, mostrar, olha como eu entendo esse negócio. Então eu procurava escrever mais ou menos do jeito deles. Hoje eu acho aquilo repugnante, mas o conteúdo está certo. Então, agora eu quero avisar uma coisa para vocês. Eu recebi aqui uma mensagem gravada do nosso ouvinte Euclides de Oliveira, do interior de São Paulo. Então quero avisar, o Euclides deve estar nos ouvindo. Euclides, acredito que a mensagem que você nos enviou é autêntica. Ele disse que ele passou período de morte várias vezes e tal, e nessas ocasiões e em outras, Deus falou com ele. Eu pensei, você está louco. Escuta, minha gente, Deus está falando com as pessoas faz milênios, pô. Qual é a grande novidade? Deus falou com você. O espantoso não é que Deus fale, é que você consiga falar, pô. Pensa um pouco, né? Deus foi o primeiro que aprendeu a falar, você está entendendo? Deus sabe falar muito antes de ele ter você para falar. Ele ficava só conversando com Jesus Cristo e o Espírito Santo e os anjos. Né? Isso durante 4 quilhões de anos, né? Então você, Deus falou, ué, e daí? Deus fala mesmo, pô. Né? E eu já li inúmeras mensagens cuja autenticidade se comprovou com o tempo e cuja veracidade intrínseca se comprovou pelo desenrolar dos fatos. O Euclides me passou uma mensagem gravada, extremamente comovente, muito tocante, mas uma coisa séria. Tá? A gente vê que ele não está para brincadeira. Né? E eu vou passar essa mensagem para vocês no próximo programa. Eu não passo de hoje, porque quando eu li a mensagem não dava mais tempo de mudar aqui o agendamento desse programa. Então, o próximo programa, em vez de ter 1 hora de duração, terá 1h30, porque a meia hora final eu vou tocar para vocês a mensagem do Euclides. Euclides, você está me ouvindo? Se você tem alguma objeção a isso, me avise. Mas eu acho que aquela sua mensagem é muito importante e deve ser passada para todo mundo. Como ele menciona lá, durante essa mensagem, ele menciona também o depoimento do pastor David Wilkerson. Vocês podem encontrar essa mensagem, que chama Uma Mensagem Urgente, assinada David Wilkerson, em 3 de maio de 2009. A mensagem recebida pelo Euclides foi em julho, né, 2 meses depois. Mas a mensagem do pastor Wilkerson está no site www.urrodoleão.com.br. Lá vocês vão achar essa mensagem. E o Euclides cita. Então, antes mesmo de vocês ouvirem o depoimento do Euclides, vocês, que na segunda-feira que vem, vocês, por favor, leiam isso aqui, porque uma coisa confirma a outra. Então, as mensagens são diferentes, mas convergentes. Então, na próxima, eu agradeço muito ao Euclides ter mandado essa mensagem. Ouvi com toda a atenção, certos momentos, sabe? Me comovi. Certos momentos, Euclides, ouvindo você, eu tinha que rezar interiormente, porque sabia que era... Ora, Deus estava ali, você está entendendo? De alguma maneira estava ali, né? Eu não sei por que Deus fala, que às vezes, né? Às vezes... Aconteceu o seguinte, a igreja virou uma bagunça mesmo, os caras já venderam tudo, né? Quer dizer, os santos tudo pediram demissão, se venderam para o outro lado, então agora Deus decidiu usar os bandidos, filha da puta, que nem eu. Não estou dizendo que você seja um, mas a hora que eu vejo que Deus usa até a mim, eu falo, puxa vida, a situação está preta mesmo, porque, né? O Bruno Tolentino também dizia a mesma coisa, né? Falando, pô, mas nós não prestamos absolutamente, né? Como é que Deus ensina essas coisas para a gente passar para os outros? Bom, ele ensina isso para a gente, porque, sabe por quê? Porque a gente precisa. A gente precisa fazer algum serviço para Deus, para chegar na hora, ele tem algum pretexto para salvar a gente. Né? Então, agradeço muito a sua mensagem, vou repassá-la aos ouvintes na próxima segunda-feira. E hoje o nosso tempo já acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.